Só é pecado se eu faço por vontade e por liberdade. Todos pecamos, né? De uma forma ou de outra, todos pecamos. Jesus, por exemplo, dificilmente entrou nesse debate, por exemplo, do puritanismo das pessoas, que era um negócio... Jesus nem para ele, e eu sempre digo assim, se ele não entrou é porque não era importante, no sentido assim de dizer, tinha coisa mais importante para conversar. Crer ou não crer não me interessa, é uma questão que não me interessa. Tá, mas tatuagem não pode mesmo se for com um desenho de Jesus ou aquela frase típica, só Deus pode me julgar. O grupo do WhatsApp ali dos padres do Brasil, como é que é a reação da classe? É um WhatsApp abençoado esse, né, padre? É. O WhatsApp do padre Michael não é abençoado, o que vai sobrar pro meu, né? O que vai sobrar pros nossos, Que agora bugou aqui na minha cabeça. Olá, estamos on, está começando mais um Conversa Fiada, o seu podcast de entretenimento. Muito obrigado você que está escutando a gente mais uma vez, eu estou animadaço pro tema de hoje. E tu, Carol? Eu também, gente. Fala, meu povo, o tema de hoje, só pra gente não perder o costume, então é bem polêmico. E novamente a gente trouxe convidados de peso para participar. Então é um prazer estar com você que escuta a gente pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Apple Music, ou você que acompanha a gente em vídeo no YouTube, Facebook ou Instagram. Aproveite e segue a gente lá nas redes sociais, dá sua sugestão de tema e compartilhe o nosso material com os seus amigos. Vamos iniciar então o episódio número 2. Será que é pecado? O termo pecado é comumente utilizado em contexto religioso para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada de leis divinas, mas também há quem descreva pecado como a violação de regras morais e éticas da sociedade. Bom, todo mundo já teve um momento na vida que fez algo e depois ficou se perguntando, mas será que isso é pecado? Ou então, será que isso é certo, né? Para debatermos sobre isso, convidamos então o padre Michael André Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, pároco em Erechim e especialista em juventude no mundo contemporâneo. E também o doutor em letras pela URGS, escritor e ateu Breno Serafini. Breno, bom dia, boa tarde, boa noite. Na tua concepção, o que é pecado? Para mim, pecado é viver sem pecado. Qual a graça de viver sem poder pecar, ao menos? Começamos bem hoje, né? Começamos... Bom, então a gente vai chamar agora o padre Michael. O que você acha, padre? O que será que a gente pode definir como pecado? Bacana, obrigado aí pelo convite. Esse é um tema, de fato, difícil e é um tema que ele perpassa diálogos, conversas. Então, assim, eu poderia falar dele de vários pontos de vista. Desde a ideia, vamos dizer assim, negativa e punitiva do pecado como algo que cerceia a liberdade, o desejo, a vontade, enfim. A Igreja Católica, da qual eu faço parte e enfim, tenho minha missão aí também, ela tem uma doutrina sobre o pecado, um catecismo sobre o pecado, e isso faz parte da vida e da cultura de muitas pessoas. Mas, assim, talvez tentando traduzir, assim, o que eu acho ser o pecado. Eu não vou muito na linha dessa perspectiva de pecado como um cerceamento da liberdade humana, de fazer aquilo que eu desejo, que eu quero, mas é justamente uma linha dentro de uma perspectiva ética, moral, daquilo que talvez eu faça, e é bacana que a gente sempre entende o pecado como um valor de consciência e de vontade, quer dizer, se eu não sei, ou se eu não tenho ideia de que seja, não se trata de um pecado. A igreja sempre ensinou assim, nesse sentido de que só é pecado se eu faço por vontade e por liberdade, por eu ter razão, por eu assumir a minha razão de fazer isso, e no fundo é esse código moral, ético, não de controle, mas de liberdade para uma vida e para
para a vida plena, vamos dizer assim, para a plenitude da vida, que é ser feliz, que é viver bem, mas para que isso aconteça, eu preciso também seguir determinadas regras e códigos e ultrapassar isso, ou seja, qualquer tipo de violência, aí na perspectiva da fé, qualquer tipo de violência contra Deus ou qualquer tipo de violência contra o ser humano, ou o Papa Francisco tem trazido agora muito fortemente a reflexão ecológica, chamando a questão também dos pecados ecológicos, ou seja, também eu ultrapassar a linha de limite também com a vida da natureza, essa dimensão toda ecológica. Enfim, para mim, o pecado está dentro desse limite que nós precisamos assumir com autonomia, não porque alguém está dizendo, mas que a gente precisa assumir na perspectiva de construção humana, de liberdade humana. Boa. Breno, deixa eu puxar para ti um pouquinho, porque a gente deu uma conferida no prefácio do seu livro Mosaico Laico, tá? Lançado em 2010. E lá a gente acha uma definição sobre a desacralização da vida. Eu queria te perguntar, assim, de fato, o que seria isso? Seria tirar a parte sagrada da vida? O que tu quis dizer ali? Conta pra gente. Na verdade, primeiro assim, eu comecei no pinga-fogo, assim, né? Falei muito pouco, quis fazer uma provocação, né? Que eu acho que sem pecar não existe vida, né? Eu acho que o ser humano, ele tem uma autonomia e eu acho que ele se expor à norma significa ele se restringir a isso, né? Então, o pecado pode ser em relação a qualquer, tanto religiosa quanto de moral, quer dizer, todos pecamos, né? De uma forma ou de outra, todos pecamos. E como que nós lidamos com isso é uma questão que cabe a cada um de nós, né? De acordo com as nossas crenças e assim por diante. Eu acho que a individualidade do ser humano é uma coisa sagrada, independente de religião, e tem várias religiões e todas elas servem a isso, mas esse conceito de pecado, ele vem lá da tragédia do Aristóteles, antes de qualquer religião, né? Que é aquele herói que cai em desgraça por algum fato, né? O cara que erra o alvo em alguma ação, era para ser feito tal coisa, e o herói, né, vira a tragédia. Então, na poética do Aristóteles, ele coloca isso também. Então, eu acho que é importante, sim, que a gente discuta isso com fraternidade. Eu acho ótimo estar falando com o padre Michael, né? Porque a gente está num período de uma bolha, assim, parece uma bolha assassina, né? A gente não pode trocar ideias, não pode conversar, e eu acho que isso é bom para todo mundo, a gente poder conversar francamente, se respeitando, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a vida é sagrada, sim, mas eu acho que a vida cabe a cada um de nós. Nesse sentido, eu sou bem individualista mesmo, né? Mas eu respeito todas as diferenças, inclusive acho que o Papa tem feito um trabalho excelente, toca inclusive na questão dos homossexuais, porque as pessoas têm que ser respeitadas pelos que elas são. Se tu não gosta daquele padrão de vida, daquele jeito de ser, é um problema teu. Se essa pessoa não invadir a tua privacidade com isso, eu acho que ninguém tem que se meter esse bedelho nessa coisa. Então eu acho que é importante, sim, sabe? E a dessacralização da vida é isso. Eu acho que a vida é o que ela é, com todas as contradições que a gente tem, né? E a gente segue o baile adiante. Não dá para achar que isso é uma coisa perfeita. Eu não sei se eu estou exatamente me referindo ao que tu falaste no livro, tu me pegou de surpresa sobre isso, né? Mas a ideia é um pouco essa, assim, né? Eu acho que a ideia de não ser religioso, a laicidade, está me faltando o termo agora, desculpa, laicidade, eu acho, né? É importante, sim, porque eu acho que, como intelectual, eu tenho que pensar como um ser pensante independente, assim como eu me sinto, apesar de ter preferências políticas e coisas assim. Eu acho que o intelectual ele tem que ser, na medida do possível, né? Não existe ninguém neutro, ele tem que não estar preso a nenhum dogma, né? Então isso para mim é uma condição, e para mim a provocação, o humor é uma das formas que eu mais uso como provocação, porque o humor ele derruba a autoridade. Eu acho que a autoridade, qualquer autoridade, é uma pessoa que nem nós. Ela não merece, se ela está num cargo público, eu estou me estendendo um pouco, desculpa, mas é só para dar uma ideia de como é que eu penso o mundo, assim, né? Qualquer autoridade, ela é alvo de críticas, muito mais se ela está num cargo público pago com o nosso salário. Então, o humor é uma forma muito positiva de questionar essa autoridade, de fazer essa pessoa se enxergar como um ser comum, que no fundo ela é como todos nós. Me estendi demais, desculpa. Tá tranquilo.
Sem problemas. Vamos fazer então uma provocação ali para o Padre Michael. E o Breno falou sobre essa questão da liberdade individual, né? E como que a vida é sacra, ao mesmo tempo respeitando liberdade individual. E você falou sobre o Papa também, Francisco, que anda, né? Caminha hoje com essa, enfim, vai nessa mesma linha da liberdade. Ele tem feito um trabalho mais, assim, agregador, né, à Igreja Católica. O que o senhor poderia complementar sobre isso? Bacana. Eu acho que o Papa Francisco ele está preocupado em encontrar muitas coisas que mais nos unem do que nos separam. E eu acho que isso é uma perspectiva de humanidade, inclusive. E aí o professor, inclusive, cita antes, e acho que isso é interessantíssimo, assim, de a gente pensar o Brasil que a gente vive, o tempo histórico que a gente vive, de fato, ele é um tempo de extremas divisões, de extremas consciências enfim, a gente tem assistido aí enormes equívocos, inclusive na definição de tantas coisas, e o Papa Francisco ele tem feito o esforço de tentar encontrar aquilo que humanamente nos liga. E a gente tem muito mais coisas que nos ligam do que questões que nos separam. Quando ele entra, por exemplo, em todo o debate, por exemplo, da moral sexual, essa parte que é extremamente polêmica, difícil, ele entra sempre numa perspectiva positiva, de abertura, de diálogo, de escuta. Ele provoca, por exemplo, um encontro para refletir sobre o tema da juventude, um tema da juventude no mundo, e a questão toda desse debate, especialmente interno na igreja, sobre os jovens, e ele abre o documento dizendo assim, eu estou convencido de que para trabalhar e para a gente ter qualquer tipo de ação com os jovens, qualquer coisa é menos importante do que escutar os jovens, do que ouvir os jovens. Então, é uma outra perspectiva, é um outro ponto de partida. Quando ele traz, por exemplo, agora, e isso inclusive é uma novidade revolucionária para a igreja, por exemplo, o último documento do Papa, que se chama Todos Irmãos, ele inicia destacando que a inspiração do documento é de pessoas de outras religiões. E aí ele cita, inclusive, pessoas de outros credos, de outras denominações, e pessoas também cristãs, mas de igrejas separadas, vamos dizer assim, da católica, e ele traz esse elemento justamente para dizer assim, temos coisas que nos separam? Temos, mas temos muito mais coisas que nos unem. E aí ele cita, por exemplo, a construção da paz, é uma coisa que perpassa todos os seres humanos, todas as igrejas, todas as religiões. Então a gente pode trabalhar muito mais nessa perspectiva do que nos une, do que aquilo que nos separa. E aí entra certamente essas outras temáticas aí importantes que ele tem trazido muito mais nessa perspectiva de fato de encontrar entre nós, entre os seres humanos, o caminho do diálogo, o caminho daquilo que de fato nos une, e certamente isso está sendo para nós, para toda a igreja, um desafio, embora vocês sabem que a igreja ela tem uma dinâmica histórica bastante difícil, então para mudar, vamos dizer assim, uma perspectiva, isso precisa muitos anos, muito tempo, mas eu acho que o Francisco inaugura algo que é emblemático assim, para a caminhada da igreja, que é justamente essa perspectiva de a verdade está com todos nós, cada um de nós tem parte da verdade, e a gente pode construir, vamos dizer assim, um caminho de verdade coletivamente. Mas, padre, deixa eu fazer continuando. Primeiro, duas coisas. Primeiro, por que tu acha que a Igreja Católica demorou tanto para mudar um pouco essa lógica? Acho que é a partir desse Papa que começa a acontecer isso. E tu que vive nesse meio, né? Como é que é o grupo do WhatsApp ali dos padres do Brasil? Como é que é
a reação da classe em relação a essa nova visão. Assim, é um WhatsApp abençoado esse, né, padre? Não sei. Depende do que dizem lá. Não, se o WhatsApp do padre Michael não é abençoado, o que vai sobrar pro meu, né? O que vai sobrar pros nossos, Não. É que depende muito do que é bênção, né? Aí. Fazer um outro podcast sobre isso. Isso aí. Porque, na verdade, ninguém é detentor de bênção, né? Ninguém é engaiolador. Eu tenho dito muito isso. Que a gente não tem. Não é. Claro, por ser padre, tem uma questão ministerial, vamos dizer assim, de uma questão de exercer aí determinada missão, mas assim, desde sempre, os pais abençoam os filhos abençoam os pais, o irmão abençoa o irmão, e eu tenho dito que talvez essas sejam as melhores e as maiores bênçãos, que fato é a gente poder trocar, porque a bênção no fundo é desejar o bem, né? Trocar as coisas boas e desejar aquilo que é de melhor. Mas assim, Lucas, o Papa Francisco hoje, ele destoa muito, isso eu posso afirmar, daquilo que de fato tem sido o percurso da Igreja. O Papa Francisco, ele, como eu disse, ele inicia um percurso, continuidade certamente de outros pontificados, mas em outra perspectiva, mas ele destoa do que hoje a gente tem no mundo, assim. A perspectiva dele é uma perspectiva inovadora, ele coloca no centro de toda a ação a pessoa humana, o ser humano, não são os dogmas, não são as doutrinas, não são as leis, não é o catecismo. O Papa Francisco tem muito claro isso, que quem está no centro é o ser humano, e é um ser humano em relação. Por isso ele tem insistido e tem sido muito criticado. Tem sido, assim, de doer o coração o tanto de crítica que ele tem levado, por causa, por exemplo, dele falar da Amazônia, dele falar, por exemplo, de temas como esses, porque o pessoal entende isso como uma ingerência, como o Papa está se metendo onde não deve, mas no fundo o Papa Francisco ele tem uma clareza muito grande do ponto de vista de que nós estamos em relação. Ele inclusive faz uma crítica desse antropocentrismo extremamente voltado para o homem, para o ser humano, e traz a relação nessa perspectiva, mas eu estou dizendo isso para afirmar assim, que ele destoa, e que isso vai precisar muito tempo assim, ou seja, hoje a gente começa a ver alguns sinais. Por exemplo, hoje se fala assim da eclesiologia do Papa Francisco. Diz assim, é a igreja do Papa Francisco. É uma igreja que traz elementos que tem a marca desse papado. Mas sair do Papa e chegar aqui em Erechim, vamos usar esse exemplo, é uma dinâmica de mudança de consciência. E a gente sabe que para nós, para todos nós, mudar a consciência, mudar o jeito é muito difícil. Então, destoa certamente de muitas perspectivas aí da Igreja Católica, tá? E por outro lado, a gente tem muitas reações. Nós temos muitas reações ao Papa. Você pergunta da questão dos padres, dos grupos. É claro, assim, se por um lado a gente vê muita beleza, no sentido assim, o Papa de fato está fazendo muito pelo testemunho dele, pelo jeito de ser, além de propriamente pelas palavras, pela escrita, pelo jeito dele, ele tem arrastado muita coisa. Mas nós temos muitas reações, inclusive por ele ser latino-americano, por ele ter uma perspectiva de América Latina aí que a gente sabe qual por ele também carregar um pouco dessa marca da América Latina, de uma igreja também que em tempos, por exemplo, de ditadura militar, soube se posicionar, com muitos estando à frente disso. Então, o Papa carrega isso, e por isso também ele é muito criticado. Então, assim, não há um consenso, e
Na verdade, nunca teve, né? Nunca teve um consenso, mas o Papa Francisco também não é consensual. Inclusive, tem grupos organizados dizendo o meu Papa é Bento, por exemplo, para negar, por exemplo, essa dinâmica do Francisco. Então, assim, por um lado, temos muita gente caminhando nessa perspectiva, por outro lado, tem muita reação. Padre, eu gostaria de não vou lhe interromper porque o senhor fechou o seu ciclo, porque o senhor deixa que o padre Maicon dá toda a missa sozinho, né? Mas assim, realmente, as instituições são coisas que demoram muito a mudar, né? Elas têm sopros de renovação e recrudescimento e assim vai, né? Mas eu não sou especialista, logo eu vou dizer que sou especialista em Igreja Católica, né? Mas me parece, talvez até eu erre o nome, o João Paulo I foi um dos que tentou uma modificação na Igreja, inclusive tem boatos de que foi ele, né, padre, que faleceu cedo, né? Tem boatos de que ele falava em distribuição de riqueza na Igreja e assim por diante. E vejam, logo um argentino, né, vai ser o Papa mais libertador, digamos assim, né? Mas também há críticas no momento da ditadura lá argentina que se diz isso. E eu não vou negar, né, se ele tinha ou não, nós vamos chegar na questão da consciência de cada um, né, que fala a Ana Arendt, né, que parece que ele não teria protegido alguns, né, na Argentina. Não é o central para mim, só coloco assim, porque todos nós temos contradições, e o Papa também deve ter as deles, com certeza. Mas eu acho que essa renovação da Igreja Católica, para mim, como não como ateu, eu me identifico como agnóstico. Quando falo isso, a maioria das pessoas não sabe o que é. E daí fica assim, então é ateu mesmo. Porque, na verdade, para mim, crer ou não crer não me interessa. É uma questão que não me interessa. Eu nem tenho que pregar o ateísmo, que seria uma contradição, tá? Para mim, é uma questão que não me interessa. Se eu vou para o inferno depois, o problema é meu. Eu ainda tenho a chance, da hora que eu estiver morrendo lá, não é, padre? Não tenho a chance de falar, me arrependi, Deus, estou indo. É um problema todo meu isso, entendeu? Mas eu sou agnóstico, eu me assumo assim, tá? Mas eu acho que eu perdi o fio da meada um pouco, mas eu acho que essa coisa da igreja como libertadora é importante porque ela nos traz assim, para a igreja progressista da América Latina, assim, né? Que no fundo, apesar de os religiosos pensar em Deus, essa coisa toda, que eu respeito, nenhum problema, né? Eu só quero que me respeitem também, né? Leva no fundo ao homem mesmo, né? Quer dizer, a igreja progressista brasileira, quando pensava na libertação dos oprimidos, que seja no socialismo, no comunismo, como quiserem chamar, não interessa. Uma sociedade menos desigual, que é uma que a gente vive, é uma estupidez, e a gente viu hoje como é que são os Estados Unidos também, né? Tu pega os estados ricos, nos Estados Unidos como a Califórnia, que seria, se fosse independente, a sexta economia do mundo, sozinha, porque tem petróleo, tem Hollywood, tem a Vale do Silício, e áreas degradadas dos Estados Unidos onde é uma miséria absoluta, né? Em próprio Los Angeles tem cinturões assim de miséria, pessoas vivendo em barraca, né? Então, assim, tu centrar no homem, é isso que faz essa igreja, e por isso que eu admiro o Papa, né? Porque ele traz de volta essa questão do central do homem, que é o que nos interessa, né? O que vai ser depois, bom, é uma questão de fé de cada um individual, né? Mas eu acho que a Igreja Católica tenta esse movimento, mas a gente vê também, por outro lado, as igrejas evangélicas, né? Não as neopentecostais, que chamam, não sei se eu estou falando bobagem, né? Uma raiz muito forte no conservadorismo, e eu acho que isso é um conflito muito grande também, né? Porque, por um lado, a Igreja Católica também perde adeptos nessa briga aí, né? E, infelizmente, nesse caminho, o mundo está se dividindo entre um conservadorismo, né, muito duro e alguém que tenta romper isso, né? Então, eu me identifico com o padre nesse sentido de que, embora não trabalhe essa transcendência, né? Mas, no fundo, nós estamos lidando com humanos, né? Nós somos humanos, nós temos que ser fraternos, nós temos que nos respeitar, né? E eu acho que é isso que está em jogo aqui. E não é só no Brasil, não, essa polarização. Né? Essa polarização está sendo mundial. Graças a Deus, fazendo uma ironia que o Biden lá suplantou o Trump, né? Porque não é nem entrar na questão política partidária, até porque a questão política partidária dos Estados Unidos é muito parecida, mas um presidente que se anuncia agora dizendo: pessoal, vamos usar máscara. Não é uma questão política, é uma questão de saúde, uma questão sanitária. Faz toda a diferença. Enquanto nós vemos aqui um moleque que está na presidência usando o nosso dinheiro para dizer que tem
usa máscara é mulherzinha, é sei lá o quê, qual é o termo pejorativo que ele usa. Quer dizer, eu acho que nós estamos sendo desrespeitados, né? Institucionalmente. Então é isso que nós temos que mudar no mundo. Se for aí, eu abraço junto o Papa, né? O Papa é pop, e é por aí, não tem outro caminho. Nós temos que nos respeitar. Agora eu falei bastante, desculpa. Hein, Breno, vou te dar mais uma provocada. E tu não acha que, de repente, essa concepção que a gente tem de pecado, embora ela seja religiosa, embora ela seja tradicional, não ajuda a formar normas éticas e morais na sociedade também? É que o pecado, sim, é muito relativo. Cada um vê de um jeito isso, entendeu? Infelizmente, eu vejo as pessoas que se dizem mais religiosas pecando ostensivamente. E não é pecando no sentido sexual, é pecando ofendendo o próximo, é passando por cima do próximo, é roubando. Quer dizer, a maioria dos políticos é isso, né? E muitos políticos se dizem religiosos, são de tais, né? Eu não tenho como respeitar pessoas assim, entendeu? Então, o que é pecado? Pecado é o que tu diz no público, mas no privado tu esconde. Quer dizer, eu prefiro pecar com a minha mulher no quarto, entendeu? Ou quando eu olho para a vizinha eu acho interessante, porque isso é natural, é humano, entendeu? Do que me dizer casto, puro e lá dando dinheiro na cueca, quer dizer, me dizendo cristão e que respeita as outras pessoas. Eu acho que é uma grande contradição isso. Então eu acho que nós precisamos de solidariedade, sendo religioso ou não, sendo católico ou não, e por isso eu acho importante que o padre falou que o Papa se referiu ao ecumenismo, né? Eu acho que as religiões, elas têm que se juntar para fazer o bem comum, né? Depois cada um siga o seu caminho, porque tem Buda, tem Maomé, tem... No fundo, as religiões são para ser do bem, né? Não é? É essa a ideia. Então, essa harmonia ela tem que reinar, esse é o espírito da coisa. Agora, não é como a gente vê as coisas acontecerem, infelizmente, né? Show! Depois o padre Michael vai me contar no privado ali como é que é as brigas do WhatsApp dos grupos de vocês. Por fora tu não tá vendo, mas por dentro eu tô muito curioso. Gente, esse é o momento do podcast que nós vamos consultar os especialistas da internet e o que a galera tá falando sobre o assunto nas redes. A gente vai trazer então algumas frases que o povo reproduz na internet para dizer que ser ateu é mais difícil que uma religião. Vamos ver se o Breno concorda aí. A primeira frase é: quero ver na hora da morte. Eu posso fazer um comentário de matar alguém, por exemplo? A gente vai te falar várias. Isso, aí no final a gente faz uma provocação. Vai de novo da segunda frase, Carol. Pode ir. O que te impede de matar alguém, por exemplo? Você ainda não foi tocado por Deus, mas ele tem algo guardado para você. Nossa, você nem parece ateu. Você é uma boa pessoa. Uau, obrigado. E aí, Breno, é assim mesmo que funciona? Olha, eu vou te dizer uma coisa que vai causar surpresa a vocês, tá? Sabe que a juventude é um período de experimentações, a gente é levado por emoções a caminhos insondáveis às vezes, né? Pois eu já fui catequizado, apesar da tradição católica, minha mãe era católica, apostólica, romana, não se separava de quem casava, aquelas coisas todas, tá? A minha tradição é essa. Mas durante um período fui desaconselhado a andar com os evangélicos, cheguei a fazer até batismo nas águas e falei línguas dos anjos. Estou eu aqui agora como agnóstico. Vai entender, né? Eu acho muito divertido essa coisa. Sabe-se lá se na hora da morte eu não vou despedir, dá um arrego, Deus. O que eu acho é que é mais difícil ser agnóstico mesmo. Por quê? O ser humano precisa de alguns... chamo como quiser, não vou usar cabide aqui porque vai parecer pejorativo, né? Mas o ser humano precisa de uma palavra de afeto, ele precisa do conforto, e se a gente vê a nossa vida como ela é, no concreto, de cada um de nós, é uma desgraceira total, a gente só tem problemas, né? Nós nos satisfazemos com a família, com os amigos, então é fácil tu ter alguém com que tu possa jogar tuas energias, porque eu acredito em energia existe, tá? Quando passa uma moça do outro lado da rua, e ela me olha, eu vou falar isso porque minha esposa daqui a pouco vai querer ver o podcast, né? E ela me olha, eu sinto a energia dela me olhando, é óbvio, entendeu? Isso aí é concreto, isso aí os materialistas sabem, a energia existe. Agora, se isso vai transpor para a ideia de Deus como energia maior, bom, cada um chama do que quiser. Então, assim, eu acho muito mais difícil, porque a gente precisa de palavras positivas. Quando tu está no hospital quase morrendo, e tu
rogar por Deus, pedir ajuda de Deus, é óbvio, tu tá jogando uma energia positiva de que alguém vai te ajudar. Agora, se tu não acreditar, ou tu te converte, como talvez eu faça, lá aos 47 minutos do segundo tempo, ou eu vou estar solitário ali, eu vou contar com os meus amigos, se eu tiver com Covid eu não vou ter ninguém, eu não sou o médico, talvez uma câmera para mostrar que eu estou na cama. Então, assim, se eu tiver Deus, melhor, claro. Mas eu não garanto, entendeu? Agora, também eu não estou preocupado em provar nada para ninguém, é aquilo que eu disse, entendeu? Acho que eu sou uma boa pessoa, sim, tá? Mas a questão é essa, entendeu? Acho que é mais fácil ser religioso nesse sentido e mais difícil ser agnóstico, sim. Entendi. Então, Padre Maicon, agora a gente também quer falar sobre algumas passagens bíblicas que possuem uns conceitos de pecado que são um pouquinho questionáveis. Vamos ver se você concorda. Tipo, cortar o cabelo e fazer a barba. Será que é pecado? Olha, de acordo com o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 27, é pecado, sim. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis a extremidade da tua barba. E tem mais, sabe aqueles horóscopos que o povo adora ler? Parece que também né? Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Levítico 19, 31. E parece que fazer tatuagem e piercings também é pecado, viu, gente? Me ferrei. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. É Levítico também 19, 28. Tá, mas tatuagem não pode mesmo se for com um desenho de Jesus ou aquela frase típica, só Deus pode me julgar. Como assim? Explica essa pra gente, padre. Beleza. Talvez, assim, antes de eu entrar, eu queria dizer da questão, a gente estava falando antes do Papa e depois da fala do professor, acho que é interessante dar esse destaque, porque assim, Jesus não tinha um discurso, eu vou usar assim essa expressão, talvez para ser mais compreendido, mas Jesus, de maneira geral, não tinha um discurso religioso. Se a gente for olhar para todas as parábolas de Jesus, para todos os milagres de Jesus, o grande centro da vida de Jesus era o cuidado com a pessoa. Então o Papa Francisco não está inventando a roda. Nós não, dessa perspectiva do cristianismo, por exemplo, nós temos alguém, e essa foi uma discussão histórica, Jesus divino, Jesus humano, foi uma discussão que perpassou e perpassa muitos diálogos, mas para dizer assim, que Jesus tinha um discurso laico, Jesus tinha um discurso que era típico de quem era muito centrado na vida, era alguém que sabia de vida, e por isso sabia dos problemas sociais da época, sabia das dificuldades que as pessoas viviam, sabia dos grandes sofrimentos especialmente, e era a partir disso, e foi a partir disso que Jesus estabeleceu todas as perspectivas do seguimento a ele. Então, seguir Jesus necessariamente é assumir essa proposta. Mas digo isso também para dizer assim, bom, vocês trouxeram aí uma série de citações, especialmente do Levítico, que é o livro da lei, que é o livro da lei judaica, e está dentro de uma perspectiva também de organização do judaísmo, mas os textos bíblicos eles foram escritos dentro de um contexto, dentro de uma perspectiva, todos eles. Então nós temos aí no conjunto dos textos bíblicos, nós temos livros que a gente chama assim, livros populares, livros escritos por pessoas que viviam e transitavam junto com as camadas mais populares. Nós temos livros escritos dentro dos palácios. Então a gente precisa, assim, sempre que a gente vai para uma perspectiva bíblica, e isso que é a grande crítica que a gente faz hoje para a leitura fundamentalista da Bíblia, aquela coisa assim de você pensar algumas coisas e tornar isso verdade. Eu entendo aqui que vocês trouxeram muito mais a perspectiva da provocação dessas questões, mas isso é um perigo nosso. Por exemplo, tem gente que pinça uma frase sobre os homossexuais da Bíblia, descontextualizada de tudo,
e joga isso como se fosse uma verdade revelada por Deus, inquestionável. De maneira nenhuma, a Bíblia tem inclusive intenção de fazer isso, não é nem intenção, é contar o percurso de um povo. Um percurso de um povo, no caso do Antigo Testamento, um percurso de um povo que se liberta de uma opressão e que caminha para a sua autonomia. Essa é a perspectiva do Antigo Testamento e todas as nuances que perpassam esse caminho. Então, nesse caminho, vão aparecer, por exemplo, as regras e os códigos morais, muito criticados depois por Jesus. Jesus critica muito deles, especialmente os códigos, aí os códigos mais puritanos, os códigos mais... Jesus, por exemplo, dificilmente entrou nesse debate, por exemplo, do puritanismo das pessoas, que era um negócio... Jesus nem para ele, e eu sempre digo assim, se ele não entrou é porque não era importante, no sentido assim de dizer, tinha coisa mais importante para conversar, tinha coisa mais importante para fazer, mas no sentido assim de dizer que nesse percurso do povo, e aí a gente olha para o tempo histórico que isso foi escrito, aí vão entrar essas questões, por exemplo, de cortar o cabelo. Tem religiões que ainda hoje indicam essa questão, por exemplo, do cabelo, da tatuagem, das marcas no corpo, da próprio, sei lá, brinco, batom, essas coisas, enfim, ainda há grupos bastante severos nessa questão. Mas do ponto de vista bíblico, foram normas, códigos que foram organizando esse povo para ajudar a caminhar. E aí, claro, a gente precisaria entrar agora em cada um deles, porque cada um deles tem um sentido muito específico. Porque, por exemplo, por que se fala de não marcar o corpo? Por que se fala, por exemplo, da tatuagem? Então, são questões que entram dentro de um sentido, mas que a gente tem que entender que foram escritos num tempo, por algumas pessoas que talvez ocupavam um cargo social que era importante escrever aquilo até para manter o seu domínio sobre determinada situação. Então, todas essas perguntas a gente precisa se fazer. E aí a gente depois precisa ir olhar porque, de fato, isso tem... quais eram os sentidos de se escrever isso. E aí eu posso dizer com apesar de dizer assim, bom, isso faz parte de um caminho que depois Jesus, vamos dizer assim, continua, mas de uma outra perspectiva, tá? Ele continua de um outro olhar, com uma outra forma, e ele supera muitos deles. Inclusive Jesus vai dizendo assim, interessante, Jesus diz, eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar plenitude para a lei, para dizer assim, na verdade, a lei foi entendida de uma maneira errada. E aí ele diz assim, que no fundo é essa crítica de a gente ficar em pequenos detalhes, e aí Jesus vai dizer assim, logo em seguida ele vai dizer, o maior de todos os mandamentos é o amor. Para dizer assim, eu não vim dizer que não vale tudo aquilo, e aí, se a gente pegar, por exemplo, a questão da igreja, os 10 mandamentos, são os códigos morais. Jesus não vem dizer aquilo lá não serve mais. Ele vem dizer, no fundo, o sentido de tudo aquilo é o amor. É o amor a Deus, é o amor ao irmão, é o amor ao meu companheiro, à minha companheira, enfim. Mas para dizer isso, então, estou me alongando, mas no sentido de dizer que esses textos, eles tinham um sentido que aí a gente precisaria entrar, mas que em Jesus eles ganham um outro jeito de olhar sobre essas questões. Posso lhe ajudar, padre? Sim. A minha área é a literatura, né? Então, assim, o texto histórico, no caso a Bíblia, né, é um texto canônico, né? Mas não existe uma Bíblia só. A Bíblia evangélica escolhe outros cadernos lá, vou chamar, ou outros livros que vão compor a Bíblia, quer dizer, tudo é interpretação, né? Se tu pega literalmente a coisa, o que nós vemos, eu me interesso muito para coisas das religiões, assim, os judeus ortodoxos, tem séries na Netflix muito interessantes, né? E é uma visão literal da palavra ali, que aquilo, né? E na literatura a gente vê isso, pega o Monteiro Lobato, quando tratava os negros, né? Quer dizer, é claro que a crítica é pertinente, mas naquele período histórico era como era tratado, com uma certa naturalidade aquilo. Aos olhos de hoje é um espanto, né? Não se admite mais isso, né?
Então, essa relativização tem que ser feita, obviamente, né? Eu sei que a igreja vê o corpo como uma coisa sagrada, né? E assim por diante. Então, não dá para pegar literalmente. Então, mas tudo é interpretação, por outro lado, né? E eu acho que essa perspectiva do amor, do Jesus Cristo, quem que recuperaria nos dias de hoje Maria Madalena, né? Quem que recuperaria? Então, assim, por outro lado, falam que a questão lá da crucificação de Jesus, Barrabás, por que foi escolhido um para ser crucificado e não o outro? Que, por um lado, Jesus seria um líder popular na época, mas talvez Barrabás mais, por isso que foi libertado. Não sei, isso é tudo interpretação, mas eu digo, tudo é interpretação, né? E você deve conhecer essa interpretação materialista da Bíblia, né? Mas eu acho, eu estou com o padre, estou que nem o paraquedas para o português lá, estou contigo e não abro. Eu acho que a gente tem que ser fraterno, tem que pensar nas pessoas com amor. Isso é o que é mais importante. O que o livro diz? Quem é do mal, vamos dizer assim, vai pegar aquilo só para espezinhar, para dizer, tu não está seguindo a cartilha. Quem é do bem vai ver que aquilo é um detalhe, não é o essencial. Então eu acho que isso é importante a gente recuperar, né? E por isso eu acho que esse diálogo tem sido interessante, porque com provocações, brincadeiras, né, nós estamos mostrando dois lados que é a mesma moeda, nós não vivemos um sem o outro, né? Quer dizer, o ser humano ele tem que conviver com os outros, então nesse sentido, né? Mas isso é importante, mesmo sendo a Bíblia, que é o livro dos livros, tem várias Bíblias, dependendo da religião, né? Então, eu até ia brincar que então é Levíticos, é da lei mesmo, eu não sabia disso, né? Vou guardar essa informação. Né? Essa eu também não sabia. Gente, agora vamos mudar aqui para um outro quadro, digamos assim, que é a hora do que vamos colocar os nossos convidados na fogueira. Olha, esse termo capcioso aí. Sob protestos. Então vamos convidar vocês a responderem somente com concordo ou não concordo. Eu nunca imaginei que eu ia poder jogar um padre na fogueira, tá? Chegou esse momento na vida. Vai pro inferno, hein, cara? Impressionante. Vai com calma aí. É metafórico, padre, tá? Não se preocupa que é metafórico. Fica tranquilo, tá, padre, que é tudo virtual. Então vocês vão responder com no máximo uma frase. Primeiro responde o Breno e depois o padre Maico e jogo rápido, beleza? Padre vai ter tempo de pensar, o meu oponente vai ter tempo de pensar. Vamos lá. Vamos lá, então. Um casal está completando quase um ano de relacionamento. Considerando que eles nunca concordaram em serem exclusivos, um deles dorme com outras pessoas escondido. Concorda ou não concorda? Eu discordo. É complicada essa questão, mas eu discordo. É difícil, eu também. Um homem pede para um grupo de pessoas roubar o dinheiro de outro para redistribuir aos pobres e pagar-lhes serviços médicos e educacionais. Concorda ou não concorda? Concordo. Se o outro for rico, eu concordo. Dilemas morais, eu pensei que a gente ia entrar nessa discussão. Eu tô ansioso pela resposta do padre. Vai, padre. G, é uma questão de doutrina social da igreja aí, gente. Está na doutrina, assim, que em caso de extrema necessidade, os bens sejam tornados comuns. Agora, claro, tem uma questão de roubo aí. É apropriação, padre, não é roubo. É isso. Tá bom. Uma menina pede aos seus amigos para não confraternizarem com seu ex-namorado, pois ele a traiu. Semanas depois, sua amiga está saindo com seu ex. E aí? Isso aí eu preferia que as mulheres explicassem. Vou me chamar de machista, mas sinto muito. É uma coisa muito mulherística essa. Gente, eu não entendi. Eu sou demorado. Foi. Vai de novo pro padre aí, Carol. Vai de novo. Que agora bugou aqui na minha cabeça. Uma menina pede aos seus amigos para não confraternizarem com seu ex-namorado, pois ele a traiu. Semanas depois, sua amiga está saindo com seu ex. Eita, difícil. Não sei dizer, gente. O pai também fugiu da raia. Tô igual a menina do Oscar lá, não sei opinar. Vamos para a próxima então. Um casal está casado há 3 anos, tá? O marido está relutante em ter filhos, então a esposa lhe diz que está tomando anticoncepcionais, quando na verdade não está.
ruim, né? Eticamente é bem reprovável, né? Eles têm que fazer uma DR, acertar essa relação, hein? Porque o filho vai ter que ser criado em tese, e eu acho que seria o ideal pelos dois. Mas a relação vai para o espaço, né? Se ela engravidar. Concordo com o Breno. Isso mesmo. Bom, agora a gente vai deixar vocês respirarem um pouquinho e vamos para outros temas. O que você faria nessa situação? Olha só, um trem vai atingir 5 pessoas que trabalham desprevenidas sobre a linha, tá? Mas você tem a chance de evitar a tragédia acionando uma alavanca que leva o trem para outra linha, onde ele atingirá apenas uma pessoa. O que você faria nessa situação, Breno? Esse é o paradoxo, né, do Joshua Green. Eu também fiz o meu trabalho de casa, pesquisei aqui. É uma discussão muito complicada. É óbvio que se eu for pensar objetivamente, pragmaticamente, é melhor matar uma pessoa do que 10. Mas se for matar 1 milhão em vez do que 10 milhões, é complicado. Entende? Tem todos os estudos sobre essa discussão aí, né? Depois podemos alongar, deixa o padre falar, por gentileza. Não, é isso, assim, não tem... É uma falta de opção. Agora, claro, a questão, ela coloca para nós outras, né, que é por que chegou a essa situação, como chegou a essa situação, mas aí é uma coisa... na prática, a gente tenta fazer o menor estrago possível, né? Mas, sim, enfim, dano menor. Anterior a isso, talvez exija uma reflexão. Eu vou cortar o roteiro aqui, porque a gente agora estava pensando, a gente fez isso, a Carol é a roteirista aqui do podcast, mas eu quero saber a opinião dela, Carol. Tu não falou a tua opinião ontem para mim também. E aí? O que tu faz? Provavelmente ia ficar sem ação e não ia fazer nada. Ia deixar que a sorte fosse resolver por ti? Eu acho. Entendi. Posso me estender um pouquinho sobre isso, pessoal? Porque assim, ó... vai lá. Já fizeram estudos sobre essa questão ainda, porque na verdade, padre, é um trem desgovernado, não tem muito o que discutir o que aconteceu, é a fatalidade, né? Tu vai lá pegar coisa lá para... E isso é estendido, assim, já fizeram pesquisas com pessoas, isso, né? Que para salvar alguém, tu empurraria a pessoa para o trilho para matar alguém? Todos dizem que não. Mas se fosse por uma máquina, por alguma coisa mecânica, as pessoas dizem que talvez sim, para salvar 10 pessoas, elas através da tecnologia ou da máquina empurrariam, elas não sujariam as mãos diretamente. E daí isso entra na questão assim, tu torturaria alguém para alguém dizer a verdade? Se alguém te dissesse cometendo um crime profissionalmente, né, e tu saber que vão morrer 10 pessoas logo em seguida, eu sei que os psicólogos e os médicos, eles têm obrigação, né, se caso isso aconteça. Mas se alguém te dissesse, vou matar 10 pessoas, tu denunciaria? Ela te contou em segredo isso, né? Por outro lado, tem questões de choque de cultura, assim, ó. Nós devemos respeitar as religiões, tipo, as religiões, tipo o candomblé, sem nenhum preconceito, pela morte, rituais de matar animais, porque isso é uma coisa da religião, extirpação de clitóris na África, porque isso é da cultura da religião. São pepinos que a gente tem que resolver, né? Mas eu acho que nesses casos, eu como sou laico, né? Para mim é bastante fácil de resolver. A cultura, e hoje é uma cultura modernizada, nova, que tem que dialogar com a tradição do que aconteceu lá, mas tem práticas que não se permitem mais, assim como discriminar homossexuais. Então eu acho que nesse sentido o Papa está bem avançado, sim, infelizmente, né? E essas outras agendas nós vamos ter que avançar também, né? O mundo continua. Mas o importante, eu continuo dizendo, é o ser humano. Agora, é complicado. Entre 1 e 10, pragmaticamente, eu vou ter que escolher matar 1. Infelizmente. Aí, Breno, tu furou a gente na nossa próxima pergunta. Que era justamente o que tu falou. Um amigo quer contar um segredo e pede que você prometa não contar para ninguém. Você dá sua palavra. E aí ele te conta que atropelou um pedestre e vai se refugiar na casa de alguém. E aí, o que fazer? Tem que ser muito amigo, hein? Complicado. E o Padre Michael, o que você acha? Eu tenho uma questão que é de confissão, né? Eu fiz um juramento que eu, em absoluta
Em absoluto, eu posso contar algo que me foi revelado em confissão. Claro que a confissão ela tem um rito, não é só um segredo contado. Então tem essa perspectiva. A minha intuição sempre é de ajudar a pessoa a criar uma consciência daquilo que ela fez e de que ela possa, enfim, mudar a perspectiva dela e tentar resolver isso por outro caminho. A gente já acompanhei situações bastante difíceis assim nesse sentido, mas a minha perspectiva é sempre essa, de ajudar a pessoa a criar um caminho educativo, pedagógico, para que ela possa assumir o mal que fez. Então, assim, padre, o seu caminho não é meramente o reza as Ave Marias, talvez trabalhar a consciência da pessoa, que se ela tem uma falta grave, socialmente, ela seguiu o caminho da lei. Exato. Eu, inclusive, a minha perspectiva, eu tenho essa ideia muito da penitência, né? Qual é a penitência diante do pecado? Eu acho que a penitência eu aprendi, foi assim também com a minha catequese, de que penitência era rezar, por exemplo. Eu tinha que rezar 1/3 por causa dos pecados. E no fundo vai impregnando na gente que a oração é uma coisa ruim, que é um pagamento de pecado nosso. Então, vamos imaginar o que a nossa consciência vai fazendo com isso, né? Com a oração, por exemplo, que é uma coisa... Oração é relação, na verdade. Oração é sempre relação. E o que vai acontecendo com essa relação? Uma relação muito mais punitiva do que de amor. Então, eu sempre tenho exatamente feito esse exercício de que as penitências, vamos dizer assim, são de fato os caminhos para restaurar o mal feito, assim, sempre nessa perspectiva de tentar construir coletivamente esse caminho. E inclusive algumas situações a gente provoca, por exemplo, para a pessoa inclusive voltar para novamente continuar esse caminho, para também a gente ir acompanhando em que estágio, vamos dizer, desse caminho, que percurso a gente vai fazendo. Mas muito nessa perspectiva de pedagogia, de a gente ir retomar aquilo que de fato é o bom, vamos dizer assim. Posso fazer uma provocação, padre? Vai lá. Depois o senhor pode me provocar também, se quiser, fique à vontade. Sim. Eu acho muito curioso, eu sei que a cruz, né, é um símbolo bastante forte para a Igreja Católica, né? Uhum. E vocês sabem, todos sabemos, né, que segundo a história, Cristo teria sido pregado na cruz, né? Eu acho muito curioso que as pessoas que levam a palavra de Deus ou de Cristo usem o mesmo termo, nós vamos pregar. E parece que esse pregar, tu está reafirmando aquele ato lá né, o cara sendo crucificado na cruz. Eu acho meio pesado, digamos assim, né? Ou a intenção é essa mesmo, é lembrar que foi uma coisa muito sacrificial, assim, muito forte, né? Porque me parece paradoxal, assim, parece quando a gente, ou quando vocês pregam, vocês estão pregando realmente ele de novo na cruz. Uhum. Eu pessoalmente, e eu acho que essa expressão, ela depende um pouquinho de algumas regiões, acho que até falam mais. A gente não fala tanto em pregar. Os evangélicos adoram essa. Isso, eles gostam mais. Eu pessoalmente não uso, mas eu entendo que seja no sentido assim, como a ideia do prego, né, que está batendo na madeira, seja nessa perspectiva de a palavra, de que a pregação seja algo para entrar na gente, nessa perspectiva. Agora, claro, tem, vamos dizer assim, como a linguagem, como a palavra, ela tem esses sentidos e cada um a recebe de uma maneira também, com certeza vai ter quem assimila nessa perspectiva. Mas eu entendo muito mais nessa ideia de que é um esforço para fazer entrar a partir da palavra, vamos dizer assim, os ensinamentos ou aquilo que deseja ser colocado. Perfeito. Show de bola. Show. Continuando então, só para recapitular ali o que eu ia falar antes, tá aí uma coisa que eu acho que quase todo ser humano tem vontade um dia ficar dentro do confessionário ali, né? Só escutando, deve ser um momento fantástico. Eu queria um dia... Eu não ia querer estar, não. Eu também não sei se eu ia querer. Tem tanta coisa mais importante, né?
Não, imagina. Eu acho que é muito difícil estar ouvindo, assim. Eu imagino que tu não escuta ali, eu fico só pensando. Padre ou psicanalista? É quase isso. Gente, vamos lá. Último então, mas o que vocês acham que é o seguinte: ateu pode falar meu Deus e Deus me livre, a expressão, né? Deus me livre. Olha, perfeitamente. Meu Deus, socorro, Deus me livre. Ou então eu vou ter que usar o Deus grego lá, como é que é o nome agora, meu? Tá me faltando aí agora, desculpa. Mas eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Eu posso falar o que eu quiser. Porrada. Padre. É meu Zeus, desculpa, é meu Zeus. Zeus. Deus. Pode, eu acho que é uma expressão livre, né? Não vejo problema, não. Porque tem aquele papo do, não use o nome de Deus em vão e tal, né? Sim. Até, eu lembro, assim, as pessoas mais antigas, às vezes tu falava alguma coisa, tipo, meu Deus, assim, as pessoas te questionavam, né? Não fala o nome de Deus em vão. A cultura americana, né? O palavrão deles é usar qualquer termo, né? Eles são muito conservadores nesse sentido, né? Qualquer coisa de fundo religioso, eles é um palavrão praticamente para eles. Sim, mas eu acho que o meu Deus está muito mais na perspectiva linguística, assim, né, de uma expressão que a gente usa e tal, não está tanto na intencionalidade do divino ali, né? Eu acho que na história do trem ali eu ia falar exatamente isso, tipo assim, meu Deus. A história de quem ia morrer, sei lá. Mas, na verdade, Lucas, eu ia meu gritar, Deus, né? Por que não é tem quase opção um bar, gritar, né? Às vezes. Lucas, o Deus é meu, o que tu tem a ver com isso? Depende do ponto de vista do risco que a gente está correndo, né? Dependendo do risco, Deus é mais meu do que teu. Show de bola. Gente, então esse foi o nosso segundo episódio do Conversa Fiada. A gente quer agradecer vocês que participaram com nós e que ouviram até o final. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pelas brincadeiras, pela participação. Obrigada, Padre Maicon. Como a galera faz para te encontrar nas redes sociais ou começar a te seguir? Bom, a gente está tão ativo nesse meio agora, né, e participando, enfim, de tantos podcasts, lives, enfim, mas eu quero agradecer aí o convite, a oportunidade também. Pode procurar no Instagram, que eu tenho usado bastante, que é Maicon Malacarne, o nome aí inteiro, e também no Facebook. Show! Se Jesus tivesse Instagram, teria muitos seguidores, né? Não tenho dúvida disso. Verdade. E obrigado, Breno, pela parceria, por aceitar participar com a gente desse episódio. Como é que a galera faz para te encontrar também? Mesma coisa, né? Eu uso muito pouco o Instagram, mas eu tenho lá, tenho Twitter, tenho Face. Eu sou da antiga, ainda uso mais o Face. Embora eu tenha me afastado um pouco, meio cansei dessas coisas políticas do Face, assim, né? Mas me acham por lá, sim, né? Eu tô nativa aí, tô produzindo algumas coisas e acho fácil de me encontrar. Eu agradeço o convite, espero que o padre me perdoe pelos meus pecaditos aqui, né? Provocações. Mas a ideia é essa, né? Tinha um programa na TV Cultura que era o Provocações, né? Que era com um ator que já morreu agora, tá me faltando o nome, que era bem isso, botava na fogueira e via o que saía. E é muito positivo isso, acho muito bom. E eu achei o diálogo franco muito bom. Muito obrigado, padre, pela atenção também. Obrigado, eu que agradeço também, foi muito bom. Obrigada, então, pessoal. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo em áudio no Spotify e no Deezer, também em vídeo no YouTube, Facebook e Instagram. Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais e já manda a sua sugestão de tema para a conversa fiada mais democrática do país. Um beijo!